Fala galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo sobre economia açucareira, o mundo do açúcar, também alguns livros de história trabalham mais essa palavra. Hoje nós vamos usar o conceito de economia açucareira, falamos um pouco do engenho, já falamos sobre a sociedade colonial, sobre a mão de obra escravizada africana, indígena, sobre a ideia da elite rural, a Casa Grande, a senzala. Lembro que dei o exemplo, inclusive, da cidade de Redenção, no Ceará, 50 quilômetros de Fortaleza. Tive a oportunidade de conhecer um museu a céu aberto, como diz o outro. Era uma grande fazenda, uma grande fazenda, e com a lavoura ali da cana-de-açúcar, e a Casa Grande, a senzala, muito próxima, aliás, uma em cima da outra. Então, eu falei muito aqui, repeti muito sobre isso, sobre a ideia de uma dinâmica social, de uma sociedade muito próxima, de relações muito próximas. Crianças, né, filhas de escravizados com filhas do senhor, da senhora de escrava, brincando, como diz o outro, no terreiro, crescendo juntos, dividindo o mesmo brinquedo, não posso falar bola porque ainda seria um anacronismo, né? Mas dividindo os primeiros brinquedos, dividindo as primeiras brincadeiras de criança, né? Sendo criados junto pela ama de leite, ela escravizada, que cuidava dos filhos do senhor e senhora de escravo. Né? Então você está vendo uma ideia assim, de uma sociedade muito próxima. Não é aquela ideia compartimentada, cada um no seu canto. Isso aí não existe. E a história já parou de abordar dessa maneira a sociedade colonial. Embarque nessa, vamos junto. Bom estudo para todos nós. Vamos lá. Primeiro slide, economia açucareira. O que é? É açúcar. Poxa, já está dizendo o nome. Cana de açúcar, produção de açúcar, matéria-prima, manda para Portugal, manda para a Europa, e lá eles fazem uma manufatura desse produto e é revendido depois em pequeno saco, empacotado, né? Não dá para usar a palavra industrializada, a gente usa a palavra manufaturada, artesanalmente, é uma linha de produção, ainda nem linha de produção dá para usar essa palavra ainda, uma maneira de produção de oficina muito peculiar da época. Ainda não aconteceu a Revolução Industrial, ainda não aconteceu a industrialização, então a gente usa a palavra manufatura, manual. Né? E lá eles faziam essas manufaturas. Por Brasil, matéria-prima, sai de saco, né? Principalmente o açúcar mascavo, e lá em Portugal eles manufaturam, termina o processo, e se duvidar vende para nós mesmos. Né? Esse é o pacto colonial, mas claro, é vendido para outras regiões da Europa. Vamos lá? O açúcar representou a primeira riqueza produzida no país. Ah, mas não foi a extração do pau-brasil? É a extração do pau-brasil. Agora, produzir riqueza é a cana-de-açúcar. Acompanhada da ocupação do mesmo, deu origem às 3 primeiras capitanias. Pernambuco, Bahia, São Vicente, hoje é atual São Paulo. Localizada nas costas litorâneas, falamos sobre isso, que o povoamento brasileiro ficou marcado pelo ponto do litoral, o primeiro foco de povoamento do Brasil. Aí, no processo de expansão territorial brasileira, que é a próxima aula, aula 8, não percam, vocês vão assistir como que ocorre então um processo de expansão territorial, através do que nós chamamos de drogas do sertão, as especiarias, o cacau, baunilha, né, o urucum, que fazem coloral, guaraná, verdadeiras especiarias caríssimas, artigos de luxo da Europa, a pecuária, outro processo de expansão territorial, e daí eu fecho nas próximas aulas, não percam o meu merchan aí, não percam a aula da semana 8, termina com as bandeiras, o bandeirante, movimento dos paulistas que iam buscar indígenas para apressar, para escravizar, apressamento, ou busca de metais preciosos, o sonho português de encontrar, o sonho paulista de encontrar ouro, bandeiras. Ponto. Bandeiras. Fechou aqui. O que é isso aqui? Processo de expansão territorial brasileiro. Brasileiro ou colonial português, professor? Melhor. Ainda não temos o Brasil, ainda é uma colônia portuguesa. Fechou aqui, Pernambuco, capitania mais rica, tinha grandes fazendas, era muito poderoso, o estado saindo maior produção de açúcar do mundo. Sistema plantation, vou fechar com vocês aqui rapidinho. Nós vamos utilizar nessa economia do açúcar modelo de plantio chamado plantation. Eu vou falando em inglês. O que é isso? Monocultura, só planta açúcar, mão de obra escrava,
latifúndio, grandes fazendas. Lembra daquela aula Capitanias Hereditárias? Poxa, eu não vi essa aula. Corre lá, cara. Clica lá. Capitanias Hereditárias. Pré-colonização do... colonização do Brasil. Depois da aula da pré-colonização. Lá você vai ver que as capitanias de Pernambuco, São Vicente, trabalhavam com a ideia das cartas de doação, onde o capitão doavam terras, fazendas, para homens brancos, homens de bem, homens portugueses que vinham trabalhar, né, administrar e ganhavam essas terras, né, chamadas de sesmarias. Esse era o conceito usado pela carta de doação das capitanias hereditárias. Aí nós temos então as chamadas, o sistema plantation, monocultura, latifúndio, mão de obra escrava, monopólio, venda de produto direto para Portugal, pacto colonial com a metrópole, tudo está dentro do sistema plantation. Olha eu falando inglês. Engenho de açúcar em Pernambuco. Aqui um engenho bem legal. Para nós termos uma ideia. Casa Grande, senzala, o espaço, nós podemos falar que é o terreiro, o espaço central, o pomar, tem que ter água próxima para se alimentar, subsistência, a parte que a gente imagina da lavoura, tudo isso nós chamamos de um engenho. Ah, eu achei que o engenho era só a oficina, onde os escravizados lá, os trabalhadores colocavam a cana para fazer o melaço, do melaço depois ia lá o mestre do açúcar lá mexendo lá na caldeira, lá na fornalha para produzir o açúcar, para produzir o açúcar mascavo, professor. Sim, também se usa a palavra engenho para isso, ou oficina do engenho. Mas a palavra engenho, mais nesse período colonial, é todo o território, é todo esse complexo social. É a casa grande do senhor e da senhora de escravos, da elite, o dono da fazenda. É a senzala onde ficavam os escravizados. É o pomar, é a lavoura, é a oficina, é o moinho, como diz o outro, né, para fazer o pão. É tudo. Todo esse complexo nós chamamos o termo de engenho. Olha lá, engenho do açúcar no Nordeste brasileiro. Isso aqui é uma das máquinas muito utilizadas nos engenhos. Essa aqui não é tudo bem, essa aqui é de roda d'água ainda, tá bem, ainda moderna. Em geral, aqui os fornos para aquecer, para fazer o melaço, o caldo, depois que era feito o caldo, depois que ali moía no moedor, pegava o caldo, joga na caldeira para fazer o melaço, os mestres do açúcar. Esse engenho ainda tá moderno, ainda usa a roda d'água. Em geral, se usava um boi. E usamos aqui nesse slide um exemplo de um engenho de tração animal. Está aqui, né, a mão de obra africana, os escravizados, colocando a cana-de-açúcar. Aqui é um caso de um boi. Nesse slide anterior eu mostrei aqui uma roda, um moinho, já tem uma engrenagem, uma coisa mais moderna. São 2, 3 engrenagens, né? Uma gigante aqui, que pega a segunda, que daí pega a terceira, que vai girar o moinho do centro. Essa aqui já usa um princípio de girar direto a engrenagem através de bois, animais que puxam, que giram. E já vi outras imagens, inclusive de pinturas, um Debré, que são uma bem famosa, inclusive, 2 escravizados empurrando. Então também se usava, imagina o trabalho, a mão de obra, a força humana para empurrar esses engenhos, esses moinhos, desculpe. Moenda seria o correto, nem moinho, o correto seria ser moenda de açúcar. Vamos lá, engenho. Era um grande complexo, o Roberto explicou sobre isso. Havia o canavial, a lavoura, né? O canavial, a região onde era plantado o açúcar. Grandes extensões de terras que nós chamamos de latifúndio, o professor Roberto falou sobre isso também. A moenda. Eu falei sobre moinho, peço desculpas, é moenda o correto, porque é para moer ou esmagar a cana, ou através de tração animal, ou de engrenagens, ou com roda d'água, depende do que você tem no teu engenho, né? Onde faz o caule, esmaga o caule, onde faz o caldo. Desse caldo vai depois para as fornalhas, retorna aqui para essa imagem, onde estão ali os mestres de açúcar, onde estão ali os responsáveis pelo forno, desculpe, fazendo esse caldo transformar-se, né, na rapadura. Galera, eu tive a oportunidade de conhecer próximo da cidade de Pindoretama, ali no Ceará, a maior rapadura do mundo, está no Guinness, tem foto, bota aí. Onde fica a maior rapadura do mundo? Bota lá que está no Ceará, tem Guinness.
Tá no Guinness. E eles ficam, todo ano eles sempre tentam aumentar, não sei quantos centímetros a mais. É uma gigante rapadura. Depois eles fazem uma festa da rapadura na cidade de Pindoretama. Vale a pena, é uma história muito legal aí dessa... Entre Cascavel e Pindoretama, ali no Ceará. Tive a oportunidade de conhecer, tirar uma foto ali com a maior rapadura do planeta. Muito legal. Aí fez a rapadura. Né? Da rapadura, depois pode fazer o processo para o açúcar mascavo. Tudo isso através de um sistema onde tem um mestre do açúcar responsável por tudo isso. E a moenda pode, como o senhor Roberto falou, usar o moinho. Daí se torna moinho, né? Quando se utiliza a roda d'água, esse termo de moinho. Ou no caso a moenda, quando é utilizada a força de animal ou a força humana para empurrar. Tem as duas maneiras também. Vamos lá, economia açucareira, tem a Casa das Caldeiras, que o professor Roberto mostrou ali, os tachos de cobre, Casa das Fornalhas, uma espécie de cozinha, né, onde esses fornos faziam tudo na lenha, claro, né, a energia da época, onde eles faziam melaço, do melaço, aí vai para a casa de purgar, eles refinam o açúcar, terminando o processo que é chamado açúcar de mascavo. Então nas plantações, nós temos canaviais, claro, também tem horta, tem o pomar, tem fruta e verdura, tem a parte de plantio de animal, tudo isso é o engenho. Não é só a oficina, não é? A palavra engenho, hoje você fala engenho, deve ser aquele lugar onde eles faziam a cana. Não, tudo é engenho, é a lavoura, é onde ficava a criação de animal, né? É o galinheiro, tudo é engenho. A casa grande, a senzala, a moenda, que nós mostramos agora, a lavoura de cana, tudo isso é engenho. Vamos lá, agora sim, vou mostrar para vocês os dois lugares principais, a moradia, né, dos seres humanos dentro desse mundo do açúcar, chamada Casa Grande, senzala. A Casa Grande é o centro de poder dos engenhos, é o local dos ricos proprietários de terra, né, da fazenda, é da família senhora de escravo, e a senzala é o espaço onde os escravos ficavam. Né? Falei em outras aulas passadas, visitei um museu no Nordeste, onde me chamou muita atenção que a Casa Grande e a senzala eram muito próximos, mas próximo mesmo, uma em cima da outra, inclusive. E isso mostra uma dinâmica social muito próxima, as pessoas vivendo e se relacionando muito juntas, trocando cultura, tendo conflitos, tudo muito próximo. Né? Vamos lá, engenhos, capela, claro, tem a capela, né? Tem que ter a representação cristã dentro do engenho. Aí, por isso, tem a casa dos trabalhadores livres, tem o curral, onde os animais ficam presos lá, né? A moenda de tração, moenda, desculpa, tá moedas aqui, mas é moenda. Então tem também as habitações simples dos trabalhadores livres. A senzala era só dos escravizados. E tem também a casa dos trabalhadores livres. O capataz, o carrasco, né? As pessoas, o peão que cuida ali da organização do engenho. Também tem o trabalhador livre. Então isso é o engenho. Todo esse complexo gigante. Claro que a Casa Grande, aquela coisa mais opulenta, maior, enorme, né, marca mais essa coisa, fica mais focado, né, principalmente porque tem mais nos filmes, ou se protegeu mais, porque é a mansão, como diz o outro, né, do engenho. E essa está de pé. Normalmente a senzala, como diz o outro, foi demolida depois. No caso que eu tive a oportunidade de conhecer, não foi demolida porque ela está embaixo, né, da Casa Grande. Ela faz parte, é um complexo, é um anexo, desculpe, da Casa Grande. Vamos lá, economia açucareira, plantation, falamos sobre isso, sistema de plantation, monocultura, latifundiário, latifúndio, grandes sesmarias, grandes fazendas, mão de obra escravizada, né? Principalmente africana, indígena e africana. Monopólio, venda direto no pacto colonial. Tudo isso nós consideramos como um conjunto de práticas utilizada no Brasil Portugal, no Brasil colonial português, chamado plantation. Monocultura, cultura, plantio de uma espécie só, mão de obra escravizada, indígena e africana,
Engenho, falamos que ele é todo um complexo social colonial, uma sociedade hierarquizada. O que é isso? Uma hierarquia, quem tem privilégios, quem não tem, o branco, elite, senhores de escravos, um povo escravizado, tem o trabalhador livre, tem também, começa nessa relação de dinâmica a surgirem mestiços, né? Ou seja, entre o homem branco e o escravizado, que tem uma relação, vão nascendo um grupo de pessoas que está naquele intermediário, não é nem escravizado, mas também não é um homem livre com direitos. O que ele é? Ele é um mestiço. Ele já é a miscigenação entre o africano e o português, entre o indígena e o português. E assim vai nascendo o que nós chamamos de uma diversidade da raça brasileira, do povo brasileiro, a formação do que nós chamamos de brasileiro, através dessa dinâmica social. Por isso que eu estou focando muito isso nas nossas aulas, essa dinâmica muito próxima. A Casa Grande, o símbolo do poder, a casa dos senhores, e a senzala, o espaço da moradia dos escravizados, principalmente africanos, dentro do engenho. Eu fecho por aqui essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho, junto comigo, assim como estou aprendendo bastante com vocês. Fica mais uma dica dentro desse mundo do engenho, essa economia açucareira, ela é a principal atividade. Mas o que eu quis mostrar junto com vocês nessa aula é que nós temos uma dinâmica também de produção. Tem ali o curral, tem ali o pomar, como diz o outro, para tirar a fruta, tem o espaço da horta. Claro que tem, não é só açúcar, ninguém vive só de açúcar, né? Então, existe a principal atividade, o que se tira o lucro principal da fazenda, mas existe todo um complexo de atividades. Tá? Tem o plantio o curral onde ficam presos os animais, tem o pomar, tem o rio, tem a pesca, tem pescaria, normal. É um mundo normal. Só que às vezes quando a gente fica falando só do açúcar, a gente esquece que existe o charque, como diz o outro, existe o coreiro, existe o ferreiro dentro do engenho, que é responsável por fazer a ferradura, fazer a espada, fazer ali a faca. Claro, existem milhares de oficinas dentro de tudo isso que nós chamamos de engenho. Espero que tenham gostado e, como sempre, nós terminamos sempre a nossa aula falando muito foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera! Valeu! Até a próxima!